Projeto de resolução do Senado pretende fixar nacionalmente as alíquotas mínimas do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, tributo de competência estadual. Um senador, membro da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal, que terá que elaborar parecer sobre o tema, consulta você sobre sua opinião jurídica acerca desse projeto de resolução. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Então, o que basicamente essa questão está nos colocando, né? Veja só, é um projeto de resolução do Senado Federal que está discutindo, que o foco dele é a discussão a respeito de alterar, né, de alterar as alíquotas do IPVA, que é de competência do Estado. Então, vejam só. Pessoal, o Aloysio falou que não está vendo o slide. Vocês estão vendo? Eu acredito que sim, né? Que agora já apareceu, né? Isso. Bem, então o que essa questão está trabalhando, né? Ela está trabalhando essa correlação de competência constitucional tributária. Então, na Comissão de Constituição e Justiça, é onde se faz a análise de constitucionalidade das leis e das normativas, né? Nos seus variados contornos legais. Como a gente já falou aqui, o princípio da legalidade tributária, ele não é o princípio que só a lei pode regular ou normatizar tributos. É um conjunto de leis e para cada tipo de lei nós temos um instrumento. Para cada tipo de lei nós temos um objeto. Então, a questão que está sendo colocada aqui é: projeto de resolução do Senado Federal pode fixar nacionalmente as alíquotas mínimas do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor? Essa é a pergunta da questão. Quando a gente pega a questão está falando o seguinte: o instrumento de resolução do Senado Federal, o instrumento normativo resolução do Senado Federal, ele tem competência para fixar as alíquotas mínimas do Imposto sobre Propriedade? E aí, então, as opções, né? O Senado Federal, por ser órgão do Poder Legislativo da União, não possui competência constitucional para, por resolução, dispor sobre o tema. É lícito ao Senado instituir a referida resolução, pois existe autorização expressa na Constituição. A fixação de alíquota mínima de tributo por mera resolução do Senado viola o princípio da legalidade tributária. E resolução do Senado poderia tratar do tema, desde que ratificado por ao menos 2/3 dos membros do Conselho Nacional de Política Fazendária. Veja só, pessoal. Então, nós estamos falando em resolução do Senado Federal. Professor, como que eu vou saber quando é resolução ou não? Gente, resolução do Senado Federal, ela tem alguns objetos específicos que pode tratar em matéria tributária. É preciso saber. Toda prova da OAB tem alguma coisa a respeito de resolução do Senado Federal, especialmente na segunda etapa. Mas na primeira etapa, como vocês já viram, princípio da legalidade é princípio que vocês vão ter que estudar. Então, uma coisa que vocês coloquem aí, que a gente já viu, né? 2 tópicos que caem muito na prova da OAB. Esses 3 elementos de causas de suspensão, extinção, suspensão e exclusão caem na prova da OAB, pelo menos uma questão. Então, é preciso pegar e estudar. Não tem como escapar disso. Outro princípio que cai sempre, princípio da legalidade. E aí, nas suas nuances, especialmente quando toca a resolução do Senado Federal. Então, vamos lá. Vamos ver essa matéria aí com mais propriedade. IPVA, né? Vamos aproveitar e vamos estudar o IPVA também. IPVA,
PVA é um imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Está regulado no artigo 155, inciso 3º da Constituição Federal, em que a competência e o sujeito ativo, né, é o Estado e o Distrito Federal. Então, competência e sujeito ativo. O artigo 155 da Constituição, em seu inciso 3, estabelece a competência para instituir o imposto sobre propriedade de veículo automotor aos estados e Distrito Federal. Vamos lembrar sempre, gente, Distrito Federal sempre tem competência municipal e estadual, tá? Ele tem dupla competência, porque ele possui uma característica de ente federado híbrida, né? Ele tem as características híbridas. E o IPVA é o imposto estadual exigível a partir do dia 1º de janeiro de cada ano, no local de registro e licenciamento do veículo perante as autoridades, e não no local do domicílio do proprietário ou possuidor. Vamos lá. Essa questão aqui é muito problemática, tá? Porque é o seguinte, o que acontece? Eu falei com vocês, não existe uma norma geral sobre IPVA. O que existe é menções vagas no Código Tributário Nacional, que se aplicam ao IPVA, mas não existe uma norma geral de IPVA, não existe uma lei complementar para regular o IPVA no Brasil. Então, cada estado institui o IPVA da forma que ele quiser. Então, vamos lá. Onde que eu posso registrar o meu carro, o meu veículo? Eu posso registrar em qualquer estado da federação, a princípio. A princípio, eu posso registrar em qualquer estado da federação. O que acontece no Brasil? O estado do Espírito Santo tem uma alíquota de 2%. O estado de Minas Gerais tem uma alíquota de 4%. Então, o que o cara faz? Ele vai lá no Espírito Santo, registra o veículo dele e transita com o veículo em Minas Gerais. Olha o que está falando aqui. O IPVA é um imposto estadual exigível a partir do dia 1º de janeiro de cada exercício. Nós vamos falar sobre isso. Né? Por que é no dia 1º de janeiro de cada exercício? Nós vamos falar nisso quando a gente for estudar a próxima questão, tá? Que é uma característica do IPVA, do IPTU, do ITR, esses impostos, eles têm uma característica muito específica. Eu vou cobrar no local onde o carro está registrado e licenciado, perante as autoridades. Então, se o meu carro estiver registrado no Espírito Santo, eu vou pagar o imposto no Espírito Santo. Se ele estiver registrado em Minas Gerais, eu vou pagar em Minas Gerais. O sujeito ativo da cobrança, então, é o estado do registro e licenciamento do veículo. Agora, vejam bem. Isso é um tema muito interessante para quem quiser tratar em monografia ou tratar até no mestrado, tá? Um tema de pesquisa. Eu, morador de Governador Valadares, que tenho tudo em Governador Valadares, em Minas Gerais, não tenho nada, nenhuma vinculação, nem afetiva no Espírito Santo, só amigos, mas assim, não tenho uma família, não tenho nada. Eu posso registrar o meu veículo no Espírito Santo? Posso licenciar ele no Espírito Santo? Bem, o que está falando aqui? Nada sobre isso. Então, há esse conflito de competência que é real, que existe em Minas Gerais, existe em São Paulo, né? São Paulo versus Paraná, Minas Gerais versus Espírito Santo. É muito comum, né, a discussão sobre onde eu registro. O que tem sido entendido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele tem uma decisão que eu acredito que seja muito acertada. Olha, você registra o veículo onde você quiser, desde que você tenha algum domicílio naquela localidade. Porque eu não posso licenciar meu veículo lá no Paraná, se eu não tenho nada lá no Paraná. Há uma combinação das leis de trânsito nacional com as leis civis e com as leis tributárias. Então, é possível registrar o veículo em outro domicílio que não o meu? O que o tribunal tem exigido é que haja uma correlação, pelo menos, de domicílios. Mas, numa prova da OAB, numa prova de concurso objetiva, a resposta é:
o imposto é devido no local de registro e licenciamento do veículo. Pronto, acabou. Uma boa lei complementar seria uma lei que regulasse essa questão a respeito do domicílio do veículo, né, o domicílio tributário relativo ao veículo. Então, em questão de concurso é isso. Questão aberta da OAB e questão aberta de concurso, aí você pode problematizar essa situação. Falar assim, olha, é o local do registro, não é o domicílio do proprietário ou do possuidor, mas é preciso considerar uma combinação de fatores relativos ao domicílio tributário. Como a Constituição Federal não instituiu normas gerais sobre IPVA, e tampouco a lei complementar regulando a exação, os estados e o Distrito Federal exercerão a competência legislativa plena nos termos do artigo 24, parágrafo 3º da Constituição. Então, é aquilo que nós falamos aqui. Vocês vão se lembrar que, na ausência de lei geral, federal, os entes federados exercem a competência plena supletiva. Eles fazem o que eles quiserem na legislação, seguindo, obviamente, as regulamentações da Constituição. E o sujeito passivo, né? Quem é o sujeito passivo desse tributo? É o proprietário do veículo, pessoa jurídica ou física, em nome do qual o veículo está licenciado. Professor, o veículo está registrado no nome de uma criança. Ele é o sujeito passivo. Tá? O responsável por pagar o tributo vai ser o responsável legal dele. Mas, para fins de ajuizamento de ação de cobrança, ele é o polo passivo. Ele vai ter que ser representado por um maior. Mas ele é o polo passivo. Inclusive, pode ter os bens constritos por medidas judiciais. Tá? Vamos lá, então. Vamos seguir. Se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem aí, tá? O fato gerador, então, desse tributo é a propriedade de veículo automotor de qualquer tipo. Automóvel, motocicleta, caminhão, avião, barco. Opa, vamos falar sobre avião e barco aqui, tá? Propriedade de veículo automotor de qualquer tipo. Eu quero que vocês grifem aí, muita cautela. Por isso que pegar o material e estudar ele sozinho, sem as aulas, tem muito risco, tá? O fato gerador é a propriedade de veículo automotor de qualquer tipo, segundo o texto constitucional. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre avião e barco, tá? O certificado de registro de veículo ou o documento de licenciamento do ano anterior provam a propriedade do veículo. O que prova a propriedade do veículo é o certificado de registro do veículo ou documento de licenciamento do ano anterior para fins de ajuizamento de ação. Por veículo automotor, entende-se o veículo aéreo, terrestre, aquático ou anfíbio com força motriz própria, mesmo incrementada com energia complementar ou alternativa, tá? Veículo automotor, então, de uma forma geral, porque a gente vai ver como esse fato gerador ele se configura no IPVA, qualquer veículo que tenha força motriz própria, mesmo que seja uma energia complementar ou alternativa. Por exemplo, uma bicicleta que você tem está motorizada. Bem, como é que a gente vai resolver o problema da bicicleta motorizada? Ela vai pagar ou não IPVA? É preciso verificar se a força motriz dela é suficiente para colocar ela na classificação de uma motocicleta. Aí o Código Tributário vai utilizar da legislação complementar. Qual é ela? O Código de Trânsito Nacional, junto com as regulamentações de trânsito, tá? Mas o veículo automotor é o veículo que tem uma força motriz própria, ainda que eu utilize energia complementar ou alternativa. Conforme o anexo 1 do Código Brasileiro de Trânsito,
Como é que eu vou entender, então? É o veículo automotor. É todo veículo de propulsão que circula por seus próprios meios e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas, ou para tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. Então, veja só, é todo veículo de propulsão que circula por seus próprios meios, pode ser para pessoa ou coisa, ou para tração viária de veículos utilizados para transporte de pessoas e coisas. Ou seja, o carro que transporta um baú, tá? Esse carro é o veículo de propulsão. Estabelece ainda que o veículo conectado a uma linha elétrica e que não circula sobre trilhos também são veículos automotores. Então, a gente tem aí a definição no Código Tributário. Quando a gente pega, então, a gente vai ver que é preciso verificar se a legislação de transporte, tá? A gente precisa verificar a legislação de transporte. Vamos lá para a próximo slide, que é justamente a respeito do IPVA sobre aviões. O que acontece? Houve uma polêmica muito grande no Brasil sobre aeronaves e barcos. Isso lá na década de 90, né? O Estado queria cobrar IPVA de aviões e de barcos. Então, o que o STF decidiu a respeito do tema? Como é que ele resolveu essa questão? Né? Ele falou assim, olha, vamos lá, vamos passar para o conceito de aeronave extraído do artigo 106 do Código Brasileiro de Aeronáutica. A aeronave é todo aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas aptas a transportar pessoas e coisas. Argumenta-se que o conceito de aeronave é diverso do conceito de veículo automotor, pois a aeronave não existe para trafegar no estado ou no município, e sim no espaço aéreo, que é da competência da União, conforme o artigo 38 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Além disso, um veículo automotor não é manobrável em voo, não se sustenta, nem é capaz de circular no espaço aéreo, enquanto a aeronave sim. Qual o outro argumento, né, que foi utilizado? Por fim, os veículos automotores têm a sua propriedade oriunda do registro no DETRAN, enquanto a de aeronaves é decorrente do Registro Aeronáutico Brasileiro. Então, o argumento era: os veículos automotores têm propriedade oriunda no DETRAN, as aeronaves no Registro Aeronáutico Brasileiro. Aí o que a jurisprudência entendeu sobre o IPVA? O IPVA não vai incidir sobre aeronaves, e sim somente sobre veículos terrestres. Agora, veja bem, tem um outro argumento aí, viu, gente? Eu quero falar com vocês. Tem outro argumento por trás. Qual foi o argumento do STF a respeito disso? Ele vai falar o seguinte: além desses argumentos que eu apresentei aqui, eu quero que vocês entendam isso, porque isso é uma temática muito importante. Está no cerne também da reforma tributária, porque o que acontece? Embarcações e aeronaves não têm pago IPVA. E o argumento é que esses instrumentos, né, eles favorecem as classes mais altas. Por exemplo, jet ski, barco, avião. Então, o que tem que ser argumentado? Você, olha, eles já pagam várias taxas e não precisam pagar IPVA, porque eles já pagam taxas específicas para a União. Outras pessoas vão defender, não, eles têm que pagar IPVA, porque o IPVA é o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, e eles são veículos automotores. Bem, essa resolução, como é que o STF resolveu isso? Ele resolveu isso de um ponto de vista histórico. Ele fez o que ele chama de interpretação histórica. Como que ele interpretou essa questão? Ele falou assim, o seguinte: o que existia antes da Constituição de 1988 a respeito de IPVA? O que existia antes? A taxa rodoviária federal.
Vocês são muito novos, mas quem tiver mais idade aí, igual eu, 37, vai lembrar que nos carros, e os carros mais velhos ainda tem isso. Se você tiver um carro mais velho em casa, tinha uma taxinha, que era assim, era um adesivinho T colado no vidro do carro, que era quando você pagava a taxa rodoviária. A taxa rodoviária era paga para você, como se fosse um IPVA, para você usar as rodovias brasileiras. Então, era uma taxa obrigatória. Com o advento da Constituição de 88, o que aconteceu? Extinguiu-se a taxa rodoviária, acabou a taxa rodoviária e criou-se o IPVA. Então, o que o STF fala? Ele fala o seguinte, olha, quando eu interpreto historicamente o IPVA, o que eu verifico? É que ele surgiu da taxa rodoviária, e a taxa rodoviária era aplicada só a veículos automotores registrados no Detran. E aí ele entendeu que o IPVA não se aplica sobre embarcações, sobre aeronaves. Então, hoje é essa a interpretação. Agora, isso tem debates, né, federais, e isso dá grandes debates em monografia, em mestrado, em análise econômica, sobre como que isso poderia render para o Estado, né? Especialmente agora em tempo de escassez de recursos fiscais. Então, fica aí para vocês essa observação, tá? O STF, em relação às aeronaves, diz que não cabe IPVA, não tem sido cobrado. Bem, o elemento temporal do IPVA. O IPVA é um imposto anual, ocorre no dia 1º de janeiro de cada ano, e isso, né, ou em data fixada na lei estadual. Gente, a lei estadual pode definir quando ocorre o IPVA, quando é o fato gerador do IPVA. Usualmente, em todos os estados, é no dia 1º de janeiro de cada ano. Isso é uma ficção jurídica. Olha só, isso vai acontecer também no IPTU, porque a propriedade, ela é contínua. Uai, se eu tenho, todo dia que eu tenho carro, eu vou dever um IPVA? Como é que é feito, então? Há um princípio no direito tributário, que é o princípio da anualidade. O princípio da anualidade. O princípio da anualidade, ele nos fala que os tributos, eles são periódicos anuais. Eu apuro os tributos periodicamente da forma anual. Por que acontece isso? Porque a gente utiliza esse parâmetro de tempo. Poderia ser trianual? Podia ser 10 em 10 anos? Podia, mas convencionou-se por uma questão dos nossos hábitos, da nossa forma de vida, que anualmente a gente apura os tributos. É por isso que o imposto de renda da pessoa física, por exemplo, eu pago só uma vez por ano? Não. O que acontece uma vez por ano é a declaração de ajuste do IPVA, do imposto de renda. Por quê? Uma vez no ano eu faço um ajuste para ver o que eu ganhei e o que eu perdi a respeito de renda. Inclusive, a lei para atividades sazonais, como atividade agropecuária, estabelece que você faz o ajuste anual, mas a repercussão de até 3 anos. Por que é a atividade sazonal? Porque, por exemplo, a colheita de café. A colheita de café não é todo ano. Tem ano que é muito boa, tem ano que é muito ruim. Há ciclos rurais que são de 4 ou 5 anos. Então, a lei, né, vai estabelecer mecanismos de apuração do fato gerador para isso. Mas o princípio norteador do nosso sistema é o princípio da anualidade. E por essa razão, o IPVA, então, o Imposto sobre Propriedade do Veículo Automotor, para a gente ser pragmático, para ser fácil resolver, porque senão eu teria que cobrar todo dia, ou calcular, né? Quantos dias no ano você foi proprietário? No dia 1º de cada ano, é cobrado o IPVA, considerado para o ano seguinte. Então, por exemplo, no dia 1º de janeiro, surge o fato gerador. Não quer dizer que eu vou pagar o tributo no dia 1º de janeiro. Eu já comentei aqui com vocês
que a data do pagamento de tributo, inclusive, nem precisa ser definida por lei, pode ser por decreto do Poder Executivo. Data de pagamento de tributo, desculpa, pessoal, data de pagamento de tributo, nem por lei precisa ser definido. O fato gerador acontece no dia 1º de janeiro. E aí, o Estado vai definir a data de pagamento. Se ele vai receber isso em 12 vezes, se vai receber isso em janeiro, em fevereiro. Por exemplo, em Minas Gerais, é janeiro, fevereiro e março, né, que se divide. Agora, o que acontece? Assim, professor, mas eu comprei um veículo no dia 1º de março. Então, para veículos novos, o momento do fato gerador ocorre na aquisição do veículo, na data da aquisição do veículo, tá? Ele ocorre na data da aquisição. Proporcional. Então, por exemplo, eu adquiri no dia 1º de março um veículo. Eu vou pagar 10/12 do tributo. Agora, professor, e eu importei um veículo no momento do desembaraço aduaneiro, ou seja, o momento em que toda a operação de importação se conclui e você vai poder utilizar o veículo em território nacional, que é o desembaraço aduaneiro. É o momento em que, então, ocorre o fato gerador. Professor, roubaram o meu veículo ou deu perda total. O que vai acontecer? Você vai ajuizar administrativamente, você vai entrar com um processo administrativo no DETRAN, mostrando ou que o veículo foi furtado ou que o veículo perdeu, né, deu perca total, acabou, não existe mais. E aí o que você vai fazer? Eles vão devolver o tributo correspondente ao tempo restante. Então, teve o veículo furtado, teve o veículo perdido, né? Cai, você já viram aqueles vídeos, né? Que o veículo cai dentro de um rio, ou depois de anos ver aquele veículo no rio. Aquele período em que não há mais o veículo, né? Configura-se, portanto, um veículo, um período que não há fato gerador e você pode resgatar. Por isso que o dia 1º é chamado, né, de uma data de ficção jurídica, tá? A base de cálculo. Qual que é a base de cálculo do IPVA? Vamos lá. O valor vernal ou comercial com base em tabela pré-determinada na qual se observa o chamado valor de mercado. Então, para o veículo novo, é o valor da nota fiscal. Tá? No veículo novo é o valor da nota fiscal. Comprei por 90 mil, vou pagar sobre 90 mil. Comprei por 20 mil, vou pagar sobre 20 mil. Para o veículo que não é mais novo, então eu vou usar o valor venal. Anualmente, é a chamada, em Minas Gerais, tem se adotado como base a tabela FIPE. O que eu faço com a tabela FIPE? Eu, anualmente, sai uma tabela, né, lá em dezembro, sobre o valor de mercado do veículo. E aí, o Estado produz, por meio dessa tabela, você pode usar vários outros tipos, viu, gente? A lei que vai determinar qual é o tipo. Então, a tabela FIPE é uma referência. O Estado faz com essa referência da tabela FIPE e estabelece o valor dos veículos para aquele ano. Então, lá por dezembro, nós sabemos qual que é o valor do veículo e aí se aplica a alíquota para aquele veículo. Para esse fim, então, são utilizadas tabelas anuais feitas e publicadas pelo fisco, que são baseadas em publicações especializadas, que eu falei aqui para você. Dos importados, o preço CIF, constante na nota fiscal ou na documentação relativa ao desembaraço. O preço CIF, né, é o preço de importação, é o preço que é definido de importação. Aí, nós não vamos entrar nessa polêmica aqui, porque nós estamos focados na OAB, mas há um modelo, né, importação e exportação, há algumas regulamentações específicas. A emenda constitucional número 43, de 2003, ao alterar a parte final do artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, estipulou exceção à regra da anterioridade nonagesimal quanto à alteração da base de cálculo do IPVA, tornando possível a lei fixar novo valor venal para veículos automotores ao fim de um ano
e conseguir aplicá-los no primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Vamos entender isso, gente. Isso aqui é muito importante para a gente, porque isso vai repercutir na prova da OAB em algum momento, seja na fechada, seja na aberta e em concurso. Vamos lá. Como que funciona o sistema de anterioridade? Eu vou dar uma passada super rápida aqui para a gente falar isso numa outra aula. O sistema de anterioridade tributária, ele tem dois mecanismos. A anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal. A anterioridade anual nos diz que a legislação que aumenta tributo, ela é aplicada, ela tem que ser aprovada num ano para ser aplicada no ano seguinte. Então, por exemplo, caso do imposto de renda. Caso do imposto de renda, eu tenho que aprovar mudança na lei esse ano, para ano que vem, para o fato gerador do ano que vem, porque os fatos geradores do imposto de renda já estão acontecendo esse ano, no ano de 2020, regulados pela lei até 2019. Então, para os fatos geradores de 2021, eu tenho que aprovar a lei em 2019. Não é o ajuste. Lá, o ajuste em 2020, 2021, é sobre o ano de 2020. Então, aplica-se a lei de 2019, tá? Então, eu tenho que aprovar a lei um ano antes. A nonagesimal, ela diz o seguinte: eu tenho que aprovar uma lei 90 dias antes dela surtir efeito. Então, por exemplo, eu aprovei hoje e ela vai surtir efeito daqui 90 dias. Beleza? É o caso das contribuições. Teve a reforma da Previdência, mudou-se as alíquotas são aplicadas daqui 90 dias, tá? Então, eu tenho esse prazo, né, para poder dar segurança jurídica aos contribuintes. É o chamado também princípio da não surpresa tributária. Bem, há outros tributos que eu tenho que cumular os dois. Anterioridade anual e nonagesimal. Tem que aprovar um ano antes e ela só vai surtir efeito daqui 90 dias. O que definiu a Constituição com a reforma da emenda 43? Ela trouxe. No caso da tabela, venal, não há aumento de tributo. O que há é um ajuste de correção de mercado, correção de inflação, correção de valor de mercado. Então, eu posso aprovar essa tabela, esses valores, até o último dia do ano. Então, até o dia 31 de dezembro, eu posso publicar essa tabela e ela já surtir efeito no dia 1º de janeiro. Então, foi isso. Isso também ocorre no IPTU, né? Muitas pessoas falam assim: meu IPTU é mais caro esse ano do que era o ano passado. Não, ele é nominalmente mais caro, mas a alíquota não mudou. O que mudou foi a correção da planta de valores. Para correção monetária ou de valor de mercado, eu posso fazer isso por meio de decreto até o dia 31 de dezembro do ano. Isso vale para o IPVA e para o IPTU, tá? Então, é isso que a lei fala. Pessoal, dúvidas, pode mandar aí, viu? Porque é muito conteúdo, eu sei que é assim mesmo. Vamos lá. O artigo 155 da Constituição Federal, em seu artigo 6º, prevê que o Senado Federal fixará alíquotas mínimas do IPVA e que tais alíquotas poderão ser diferenciadas em função do tipo e utilização. Opa! Olha aqui. O Senado Federal, segundo o artigo 155 da Constituição, em seu artigo 6º, poderá fixar alíquotas mínimas do IPVA. O que é fixar alíquotas mínimas? O Senado Federal vai poder falar o seguinte: olha, o IPVA pode custar qualquer alíquota, mas no mínimo tantos por cento, para que haja uma homogeneidade na federação. O Senado não é o representante dos estados? A gente não estuda lá em teoria da Constituição que o Senado não é o representante do povo no sentido de indivíduos, mas é o representante do Estado no sentido federativo? Não é isso que a gente estudou lá na teoria da Constituição, na história constitucional? Então, ele vai ser a Casa Legislativa
com competência para estabelecer uma alíquota mínima para todos os estados. O estado precisa aprovar a lei dele com essa alíquota, tá? Isso aqui é o estabelecimento como se fosse, muito cuidado, viu, gente? Eu estou falando aqui como se fosse uma norma geral de direito tributário, tá? Para todos os estados seguirem. A alíquota mesmo vai ser fixada em lei ordinária, estadual, podendo ser diferenciada, olha só, em função do tipo e utilização. Diferenciada, carro de aluguel, carro privado. Carro para cadeirante, carro para pessoas normais. Normais no sentido de funções, né, gente? Sendo aqui politicamente incorreto, né? E aqui fazendo uma correção, né? Normais no sentido de ter todas as funções sem necessidade de adaptação, né? Porque todo mundo é normal em qualquer situação. Carro comercial para carro particular. Então, eu posso estabelecer, sendo proporcional, por exemplo, 4% sobre o veículo. Agora, não há limite máximo da alíquota. E uma discussão muito grande, e aí vale também TCC, mestrado, questão aberta, tá? De concurso, questão aberta da OAB, a possibilidade de alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização permite-nos inferir que há uma latente progressividade do IPVA, que não está explícita no texto constitucional, como é o caso do IPTU, Imposto de Renda e ITR, o que torna esse imposto estadual mais um gravame sujeito à extrafiscalidade com função regulatória, do tipo que propriamente mais sujeita à extrafiscalidade do que propriamente uma exação progressiva. Gente, vamos lá. Eu quero que vocês entendam aqui essa questão aqui. Eu vou até interromper o compartilhamento para a gente poder falar. Veja só, muita atenção quanto a isso. Há uma discussão ainda não muito pacificada sobre progressividade de alíquota. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu quero que vocês visualizem a seguinte situação. Eu tenho um Gol 1000 que eu uso para trabalhar. Agora, o meu vizinho, ele tem 4 Ferraris mais 2 Porsche. Eu tenho inveja dele? Não, eu não sou fissurado em carro. Eu tenho inveja dele porque ele tem muito dinheiro? Posso ter. Mas veja bem, eu vou pagar 4% sobre o meu carro. Ele também vai pagar 4% sobre cada carro. A Constituição permite que eu estabeleça alíquotas diferenciadas, levando em conta a renda ou o valor do bem. Isso não está claro na Constituição e o STF não pacificou isso. E isso hoje tem sido interpretado como uma não possibilidade. Não pode haver progressividade em relação ao valor do veículo, tá? Olha só, não pode haver em valor ao veículo. O que a Constituição me fala? Ela estabelece que eu posso estabelecer alíquotas diferenciadas em relação ao tipo e à utilização. O que está falando aqui no slide? Isso é mais uma política de extrafiscalidade do que uma política propriamente dita de progressividade. Porque se fosse de progressividade, no sentido, do que é uma progressividade? Eu tributo mais quem ganha mais. Então, eu poderia estabelecer assim, vamos imaginar assim, o que seria uma alíquota progressiva propriamente dita? Todo mundo que tiver veículo paga 2%. Quem tiver um veículo adicional, paga por esse veículo adicional 3%. Quem tiver um terceiro veículo, 4%. Os veículos pagam 2% até o valor de 40 mil, 3% até o valor acima de o que exceder 50 mil, e por aí vai. Poderia ser assim? Bem, a meu ver, na minha interpretação, quando a Constituição fez essa diferença, a Constituição não palavras vazias. Quando ela fez essa diferença, é porque o Legislativo ele indicou
que ele não queria que fosse feita essa progressividade. A meu ver, uma norma ruim, mas é assim que eu interpreto a Constituição e o STF também tem interpretado, mas essa discussão pode chegar ao STF. Qual que seria melhor? A gente reformular esse artigo, estabelecendo que é possível estabelecer uma progressividade, que é preciso também estabelecer regras dessa progressividade, porque senão vai acontecer o seguinte: eu tenho um carro, minha esposa tem um e a gente paga 2%. Mas essa discussão nós não vamos fazer aqui. Quem tiver interesse, faça no doutorado, faça no mestrado, faça na graduação lá, na pesquisa. Mas qual progressividade seria permitido? Seria permitido um perfil de extrafiscalidade. O que é esse perfil de extrafiscalidade? Vamos lá. Esse perfil de extrafiscalidade, ele falaria o seguinte: eu posso estabelecer alíquotas diferentes se o carro é álcool. O carro a álcool paga menos IPVA. O carro alugado paga menos. O carro 1000 paga menos. O carro que é utilizado para trabalho paga menos. O carro para cadeirante paga menos. Ou seja, eu posso criar funções regulatórias. Carros 2.0 pagam alíquotas de 10% porque eles poluem mais o ar do que o outro. Então, a Constituição permite. O que é a extrafiscalidade? A extrafiscalidade é o uso do tributo. Você viu que ficou meio embaçado, eu deixei aqui esperar para. Já sou feio. Se fica embaçado é pior, né? Mas o que a extrafiscalidade nos fala? O objetivo da extrafiscalidade é usar o tributo para um fim que não é fiscal, mas regulador. Regulador. O tributo ele pode ter fiscalidade, que é qual que é o fim? Arrecadar. Eu quero dinheiro. Como Estado, eu preciso de dinheiro para poder prestar o serviço que eu tenho que prestar. Agora, a extrafiscalidade vai além disso. Ela vai ter um estabelecimento em que eu uso o tributo para estimular ou desestimular as pessoas a fazerem alguma coisa. Então, eu aumento o tributo sobre o cigarro, eu reduzo o tributo sobre arroz. Gente, aí eu vou aproveitar que a gente está falando aqui para poder falar também de parafiscalidade. Eu já vi várias questões da OAB e várias questões de concurso que perguntam qual a diferença de fiscalidade, extrafiscalidade e parafiscalidade. Aí a pessoa confunde e acha que extrafiscalidade é parafiscalidade. Para é um sufixo para falar que é lado a lado, tá? Parabólica, paraestatal, parafiscalidade, quer dizer que eu vou ter função de fiscalidade, mas eu não sou o Estado. Eu não sou o Estado. Então, por exemplo, existia uma parafiscalidade no imposto sindical? Quando existia o imposto sindical? Existia, porque quem arrecada o imposto sindical? O sindicato. Ele é Estado? Não. Ele é um ente privado. Na Alemanha, a contribuição partidária é de natureza parafiscal, porque o partido político lá, ele tem, se você filiar e você se comprometer, ele pode fazer até execução fiscal contra você, te cobrando o valor. Então, parafiscalidade é você tem todas as capacidades de um sujeito ativo tributário, mas você não é o Estado, tá? Então, essa explicação aqui para vocês. Vamos lá, algumas questões que são importantes a gente destacar. Inexistência de lei complementar. O IPVA é gravame. Peraí que eu não compartilhei aqui para vocês. Vamos lá. Inexistência de lei complementar. O IPVA é gravame constitucional por ter sido recepcionado pela Constituição Federal. Sem a existência da norma federal, as unidades federadas exercem competência legislativa plena. Falamos aqui isso, né? Onde já existia o IPVA, continuou normalmente, sem mudança. E lá no Código Tributário Nacional, aquilo que se aplica ao IPVA continuou se aplicando ao IPVA. O lançamento do IPVA é direto ou ex officio, conquanto existam dispositivos legais que associam o gravame à modalidade de lançamento por homologação. Veja só,
O padrão é que o lançamento do IPVA é direto, ex officio. O que isso significa? Quem lança é o Estado, tá? Quem lança é o Estado. É a mesma coisa do IPTU. Quem lança o IPTU não é você que vai lá e fala. Agora, o Estado de São Paulo tem regras que permitem a modalidade por lançamento por homologação. Pode ser que lá se estabeleceu algumas coisas que permita que a pessoa vá e faça a declaração do seu veículo. Mas a regra é que ele é um imposto direto ex officio. Essa modalidade de lançamento, ela é uma modalidade supletiva para casos específicos, tá? Por exemplo, quando é isso, professor? Vamos imaginar que você adaptou seu carro para uma pessoa que há necessidade especial. Aí você faz o lançamento. Mas ele, em regra, é um imposto direto. A repartição das receitas tributárias. As receitas geradas pelo IPVA serão rateadas em 50% para o Estado e 50% para o município, onde for feito o licenciamento do veículo. Olha que interessante, gente. Muitas pessoas questionam, por exemplo, quando eu estive na Secretaria Municipal de Fazenda do município de Valadares, eu fiz um acordo com a Polícia Civil e coloquei um servidor e 2 estagiários lá na Polícia Civil específico para o trânsito. Aí muitas vezes alguns vereadores batiam na gente que a gente estava, ou cidadão na internet, que a gente estava cedendo o servidor municipal para o Estado, que isso era competência do Estado. Agora, veja bem, o que era a reclamação da Polícia Civil? Ela falava assim com a gente, assim, ela chegava lá e falava assim, Jamir, eu não tenho servidor, o Estado não fez concurso. O que está acontecendo? Eu não estou conseguindo fazer o licenciamento de veículo na velocidade que o dono do veículo quer. O que está acontecendo? Ele está indo para outros municípios. Ele está indo para... Então, o que a gente fez? Para aumentar a arrecadação do município, nós colocamos o servidor lá, um servidor fiscal, para quê? Para ajudar a acelerar esse procedimento. Inclusive, captar licenciamentos para governador Valadares. Por exemplo, você chega lá, o seu veículo é de Vitória. Você morou em Vitória, está aqui em Valadares. Por exemplo, o meu sogro, ele tinha um carro, que é o carro que eu uso hoje, de Uruaçu, no norte de Goiás. E ele deu para minha esposa esse carro. Eu trouxe para governador Valadares. O que eu fiz? Fui lá e mudei a placa, né? Porque quando a gente está na prefeitura, mas o que acontece com muita gente? Não muda a placa. Então, fica alguém lá estimulando as pessoas, porque 50% vai para o município, tá? Isenção. Será concedida a isenção do IPVA para veículos em atividades de interesse social. Por exemplo, transporte público de passageiros, terraplanagem. Aí é preciso verificar cada um desses veículos, né? De outra banda, os veículos de pessoas jurídicas de direito público, de templos e de instituições de educação e assistência social são imunes, por haver não incidência qualificada constitucionalmente. Gente, se o veículo pertence à prefeitura, ou ao Estado, ou à União, ele não paga IPVA. Se ele pertence a templos de qualquer culto, instituições de educação e as instituições de assistência social, também não pagam. Por quê? Porque eles são imunes. Aí, gente, a gente vê muito caso da pessoa comprar um carro no nome da igreja ou comprar no nome da escola e para uso particular. Agora, como é que fiscaliza isso? Muito difícil fiscalizar, né? Esse desvio de função. Mas há imunidade constitucional. A taxa de licenciamento de veículos é vedada a cobrança de impostos ou taxas incidentes sobre a utilização de veículos. Veja só, Minas Gerais tem uma taxa de licenciamento. O que é vedado é cobrança de imposto ou taxa incidente sobre a utilização de veículo. Você utiliza muito o veículo, vou cobrar uma taxa de você. Não posso, tá? Posso cobrar pedágio? Posso, porque o pedágio é preço público, não é imposto. É pelo uso da via, pela manutenção da via. É possível, sim. Inclusive, pedágio público pode. O próprio Estado instituir o pedágio dele? Pode. Ele pode fazer isso.
Isso está em previsão, inclusive, constitucional. A referida taxa é inconstitucional e, ainda assim, em alguns casos, continua a ser praticada. Não há oposição em razão do ínfimo valor cobrado de cada particular. Essa taxa de licenciamento do Estado de Minas Gerais, por exemplo, eu acredito que eles tenham mudado a legislação para falar que é uma taxa de emissão do certificado, tá? Aí há uma possibilidade deles cobrarem, que é aquela taxa de R$ 45, salvo engano, para emitir o certificado. Agora, taxa de licenciamento de veículo é inconstitucional, tá joia? Apesar de que, como está falando aqui, muitas pessoas não cobram, não vão entrar com ação. Quem que tinha que entrar com ação dessa? Ou o Ministério Público. O Ministério Público não pode entrar com ação tributária, então o indivíduo fica ali, vou entrar com ação de R$ 50, de R$ 100? Não faz, né? É isso. A transferência de veículo, da propriedade do veículo e a responsabilidade tributária pelo PVA em momento posterior à alienação, diz o seguinte, vamos lá. Isso aqui, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Transferência da propriedade de veículo e responsabilidade tributária pelo IPVA em momento posterior à alienação. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu vendo meu carro, só que a pessoa que comprou não faz a transferência do veículo. Quem tem que pagar o IPVA? Olha só, gente, o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro prevê uma responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação da transferência do veículo. Todo comprador de veículo tem o dever de providenciar no Detran, no prazo de 30 dias, o novo certificado de registro de veículo. Se assim não agir, cometerá infração grave, podendo receber multa, além de o veículo poder ser retido para regularização. De outro lado, todo vendedor de veículo tem o dever de encaminhar ao Detran, também no prazo de 30 dias, a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade devidamente assinado e datado. Este é o popular DUT, Documento Único de Transferência. Se assim não agir, o alienante poderá ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Vamos lá, eu quero explicar isso aqui para vocês. Olha só, veículo. Quando eu compro um veículo, eu tenho o DUT, né, o certificado de propriedade. Eu tenho 2 documentos no veículo, gente. Eu tenho o certificado de propriedade e eu tenho o documento de licenciamento do veículo. São 2 coisas distintas, tá? O documento de licenciamento, ele é expedido anualmente e qual que é o objetivo dele? Falar que você está com o veículo regular. O documento de propriedade é o documento que você tem ele uma única vez. Se você perder esse documento, você tem que ir lá no Detran e fazer um outro documento. Então, eles vão vistoriar o seu veículo. Você vai ter que pagar para vistoriar o seu veículo e aí eles vão emitir um novo documento. Esse documento de propriedade é igual ao registro. Ele é um só. Tem que guardar ele. Quando eu vendo um carro, eu preencho esse documento, entrego para a pessoa poder ir lá no Detran fazer o registro dele. Ele tem 30 dias para fazer esse registro. Aí eu fico desamparado? Não. O que eu posso fazer? Eu tenho que tirar uma cópia desse documento e fazer uma comunicação para o Detran. Assim, Detran, eu vendi esse veículo, tá? Eu tenho 30 dias para fazer isso. Eu vendi esse veículo. Agora é da responsabilidade dele. Ele que tem que regular. Ele que tem que registrar. Se a pessoa não fizer isso, ela é responsável solidária pelos impostos e pelas multas, tá? Olha que coisa mais importante que as pessoas não fazem. Gente, muitas pessoas não fazem isso. Vendem o carro e não comunica. E aí, daqui a alguns anos, aparece lá para você, nossa, estou cheio de multa, mas o carro não é meu. Aí, você tem que entrar com ação na justiça para demonstrar que não foi você, que a irresponsabilidade é do outro. Isso dá um servição, isso dá um trabalhão, tá?
Outra, a pessoa comete um crime com aquele veículo, gente. Aí a polícia, até você provar que focinho de porco não é tomada, você já passou pelo constrangimento. E por que as pessoas não fazem isso? Por que muitas pessoas não vão lá e comunicam ou não entregam o documento de propriedade e registra? Porque tem multa. Aí ele não quer pagar a multa. Aí anda com um veículo irregular. Tá? É muito perigoso isso. E isso é objeto de muitas ações judiciais. Então, quem tiver interesse na advocacia, pode pesquisar aí que você vai achar muitos casos, inclusive isso é uma possibilidade de clientela muito grande, né, captar cliente de forma legal, né, conforme as autorizações que a OAB permite, mas é uma possibilidade muito grande aí de recebimento de recursos. Vale dizer que, havendo alguma multa pendente, o Detran irá cobrá-la do antigo proprietário, uma vez que ainda consta o seu nome como dono do veículo multado. Tal cenário levou o fisco estadual a pegar carona no CTB na tentativa de atribuir ao antigo proprietário a responsabilidade tributária pelos débitos pendentes e futuros do IPVA. Agora, veja bem, gente. Se você entrar na justiça em relação ao IPVA e até a multa, você vai ganhar. Só que é o seguinte, você concorda comigo que o Estado, para o Estado, existe já um proprietário? E ele é você, se você não fez a transferência ou comunicou. Então, é preciso também entender, você vai até ganhar na justiça, mas isso vai te dar uma dor de cabeça, porque até então o Estado vai entender que você é o proprietário. O STF não foi convencido pela tese e, evitando embarcar nessa viagem, né, editou a súmula número 585, segundo qual a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor no que se refere ao período posterior à sua alienação. Tá, não inclui o IPVA, mas vai estar registrado lá que você está devendo, até você provar que não é você, porque é você que tem o dever de comunicar. Tá joia? Aí, vamos voltar aqui à questão inicial, né? A questão inicial. Projeto de resolução do Senado Federal pretende fixar nacionalmente as alíquotas mínimas do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, tributo de competência estadual. Um senador, membro da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, pede para você elaborar, né, uma opinião jurídica a respeito desse projeto. O que nós vimos? Compete à resolução do Senado Federal fixar nacionalmente a alíquota mínima do IPVA. Nós não vimos lá, no artigo da Constituição? Então, qual é a resposta correta? Vamos ler cada uma delas. O Senado, por ser órgão do Poder Legislativo da União, não possui competência constitucional. Possui competência constitucional. A alternativa A falsa. É lícito ao Senado instituir a referida resolução. Verdadeiro. A alternativa correta é a B. A fixação de alíquota mínima de tributo por mera resolução do Senado viola o princípio da legalidade tributária. Não viola, porque está expresso na Constituição que o instrumento normativo é a resolução do Senado. Resolução do Senado poderia tratar do tema desde que ratificada por ao menos 2/3 dos membros do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. CONFAS é para ICMS, tá? É para ICMS, não é para IPVA. Vamos lá, então, para a gente ver, a resposta correta é a alternativa B. Pessoal, mas vamos falar da resolução pelo Senado. Porque a gente já viu aqui, em outras questões, e estamos vendo agora, uma questão cobrando a respeito de resolução. Quais são as competências do Senado em matéria tributária por meio de resolução? Quais são essas competências? Por meio de resolução pelo Senado, as competências serão as seguintes. Vamos lá. Estabelecimento das alíquotas de ICMS nas operações de circulação de mercadoria e serviços interestaduais e de exportação. Vamos lá, vamos entender. Resolução do Senado pode criar
alíquota de ICMS para operação de mercadoria interestadual. Mercadoria interestadual, eu cobro uma alíquota de âmbito nacional. O Estado vai regular a alíquota interna, mas interestadual eu tenho a resolução federal, do Senado Federal. E a alíquota para o caso de exportação. Tá? Para o caso de exportação, pode ser fixado pela resolução do Senado Federal. Alíquota mínima de ICMS nas operações internas. Um padrão de alíquota mínima de ICMS. No primeiro, no item 1 aqui, ó, tá? Onde está o mousezinho, eu estou falando de estabelecer a alíquota real, efetiva, nas operações de serviços interestaduais, mercadoria e serviços interestaduais e exportação. No item de baixo, nós estamos falando de alíquota mínima de ICMS nas operações internas, tá? Nós estamos falando de alíquota mínima de ICMS na operação interna. Esse é um padrão para a nação inteira. Alíquota máxima nas operações referidas acima, com o objetivo de resolução de conflito de interesse de Estado. De Estados. Então, também estabelecer uma alíquota máxima nas operações referidas acima. Tá? Serviços interestaduais e de exportação e a operação interna. Tá? É competência do Senado. Estabelecimento de alíquota máxima de imposto sobre transmissão, causa-morte e doação. Então, a alíquota máxima do ITCMD. E a fixação de alíquota mínima do IPVA. Pessoal, não é muito difícil lembrar disso. O que eu sugiro a vocês? Peguem um papel e uma caneta aí e anotem assim. ICMS, ITCMD e IPVA. São os 3 tributos estaduais. Olha só, resolução do Senado Federal não trata de imposto municipal. Então, primeiro ponto, só vai tratar desses 3 impostos, tá? Agora, vamos lá. O que ele vai fazer do IPVA? Alíquota mínima. Alíquota mínima. Do ITCMD, alíquota máxima. Só para a gente complicar, né? Alíquota máxima. E do ICMS? Aí você puxa uma setinha assim. Uma setinha. É operação de circulação de mercadoria e serviço interestadual. Vai fixar a alíquota. Outra setinha. ICMS e exportação. Pode fazer até assim, gente. ICMS interestadual, alíquota interestadual. ICMS, setinha, alíquota mínima na operação interna. E alíquota máxima na operação interna. Para resolver conflito de interesse de estados. Olha só. Alíquota mínima na operação interna e alíquota mínima e alíquota máxima na operação interna. Fixar a alíquota interestadual e fixar a alíquota na exportação. Tá? Com isso aqui, gente, você já resolve. Olha, eu quero fazer uma aposta aqui, uma aposta positiva, né? A gente vai ter uma questão na próxima prova da OAB que vai tangenciar a resolução pelo Senado Federal. Beleza? Pessoal, uma questão que aqui a respeito do IPVA, só para, enquanto vocês não acordam aí, ó, que é importante, por exemplo, carrocinha, aquelas carretinha que é emendada, né, no carro, elas não pagam IPVA. IPVA é veículo automotor, a não ser que a caçamba, a carroceria componha o veículo por completo, mas aquilo que a gente só adere ao carro, né, ele não paga IPVA, tá? É só para esclarecer vocês aí nessa parte.